Glória a Deus. Queria convidar-te a que abrisses a tua Bíblia em 2 de Coríntios 4, de 7 ao 18. Vamos fazer só esta leitura, não tem nada a ver com a mensagem, mas é, por assim dizer, uma introdução. Diz a palavra do Senhor, dizia Paulo à igreja de Corinto, escrevendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou não nossa, dependendo das versões bíblicas. Amém? Quantos concordam que este tesouro que é Cristo, temos-o em vasos de barro, em vasos frágeis? A excelência e o poder não é nosso, senão de Deus. E diz, em tudo somos atribulados. Estamos cá? Em tudo somos atribulados. Estamos? É curioso que de repente já não se encontram mortos de Covid. É curioso. Acho que o nosso caro amigo Putin e o seu homónimo da Ucrânia acabaram com a história. Mas agora é curioso que toda a gente fala de uma guerra que não conhecem e julgam países e culturas que estão longe de conhecer, nomeadamente aqueles que são polícias deste mundo. E é também curioso como nós muitas vezes na igreja e nas organizações humanitárias caímos sempre na mesma lenga-lenga e vamos mais um bocadinho de acordo ao que é o rio deste mundo do que termos o critério, termos uma mente que é uma mente como a de Cristo, para podermos esquadrinhar as coisas um bocadinho mais para lá. Independentemente daquilo que esteja a ocorrer aqui ou ali, nada justifica, mas centremos naquilo que é essencial, é que Deus é soberano. E se Deus permite que estas coisas passem, é porque também estão enquadradas no seu plano perfeito para esta humanidade, ainda que muitas delas sejam movidas pelas forças das trevas. Assim que, atribulados, mas não estamos angustiados, perplexos. Bom, isto seria muito bom que nós, de uma forma perentória, tivéssemos isto como uma manifestação da nossa vida. Mas às vezes estamos atribulados, mas chegamos aqui na angústia, embora Paulo dizia de uma forma perentória: bom, atribulados estamos, mas não estamos angustiados. Estamos perplexos, mas não estamos desanimados. Embora haja muitos que estejam desanimados, e estão tão desanimados que nem acodem à casa de Deus, que nem se ajoelham no lugar íntimo, lugar santo, para ter comunhão com o seu Deus, porque o seu desânimo sobrepassa a necessidade de encontrar-se com o único que dá forças. É com o único que dá ânimo. Diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que a nós opera a morte, mas em vós a vida. Significa que a muitos poderá ser que a morte esteja a operar, mas noutros a sua própria vida. E aquele que procura a sua própria vida, ao fim e ao cabo, termina por perder a sua alma, conforme diz a palavra do Senhor. E sabemos que ela é a soma, a única verdade tangente. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Não sei se podes repetir comigo: criei, por isso falei. Nós queremos, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isto é por amor a vós, porque a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças. Graças, Senhor. Amém? Graças. Obrigado, Jesus. Para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Que bom que isto seja uma realidade. Não desfalecer. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Se renova de dia em dia. Se colocasse um título, seria a Renovar as Forças. O título desta manhã, Renovar as Forças. Mas queria terminar com aquilo que está escrito e que Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Paulo termina nesta última parte de estar a referir-se à ressurreição.
à ressurreição daqueles que morrem em Cristo Jesus. E aqui quando fala acerca deste peso eterno de glória, muitas vezes as pessoas interpretam que é algo que irá provavelmente ocorrer durante a nossa vida. Mas não, isto tem exatamente a ver com o excelso peso de glória que iremos ter todos aqueles que estaremos com Cristo Jesus na glória. Tem a ver com a eternidade, tem a ver com algo que é mais para além daquilo que nós passamos aqui. Por isso ele enumera todas a perplexidade da vida, as tribulações, mas no entanto diz que não vamos cair nessas coisas. Mas por isso eu fazia-te uma pergunta: que tal estão as tuas forças? Nesta manhã, como é que estão as nossas forças? Se nós formos honestos, na realidade, as nossas forças sucumbem. Muitas das vezes caminhamos pelas nossas próprias forças. Muitos tropeçam e caem porque caminham nas suas próprias forças. Então eu queria ir ao versículo-chave, que é um versículo que toda a gente conhece, de Isaías capítulo 40, verso 31, no qual diz: não sabes... não ouvistes que o eterno Senhor Criador dos confins da terra não se cansa nem se fatiga? Para Deus não há cansaço. Há um louvor que eu abomino mais do que muitas músicas do mundo, que é aquele que diz cansado do caminho. Porque para mim, cansado do caminho significa que tinha que estar cansado de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então, para mim, às vezes há certas e determinadas músicas que são escritas por certos e determinados autores que, podem espelhar um bocado a condição da sua alma, não tenho nada contra isso, mas provavelmente teríamos que analisá-los um bocadinho melhor, porque provavelmente há um recheio de letras e de escritos que muitas vezes não são de autores cristãos e evangélicos, que são capazes de ter muito maior riqueza para as nossas vidas do que às vezes certas e determinadas músicas que são cristãs. É uma parte, é a minha opinião, vale o que vale, para cima ou para baixo ou para a esquerda, cada um come aquilo que gosta, uns grelhados, outros cozidos, outros verduras e águas, mas é engraçado que Daniel também comia cordeiro. É contextualizando que afinal não somos veganos, se não comeremos aquilo que Deus permite e aquilo que Deus nos dá, e por isso nada que entra pela boca do homem o contamina, senão tudo aquilo que sai da sua boca, porque vem de um coração e o nosso coração é aquilo que é maldoso, a nossa alma é aquilo que na realidade necessita ser salva. Só por deixar aqui uma parte e fazer alguma correção teológica. Assim, diz que o Senhor não se cansa nem se fatiga, e diz, ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, ninguém pode entender a sua mente. Agora, diz assim, diz comigo, dá forças ao cansado. Dá vigor. É para todos os gostos, é a mesma coisa. Vigor é sinónimo de força, ou de esforço, noutras versões bíblicas. E diz, e multiplica as forças da que não tem nenhum vigor. Então significa que quando nós nos encontramos no momento de dizer, não posso, já estou cansado do caminho, não podemos dizer, não estou cansado de caminhar, seria melhor, não é? Estou cansado desta peregrinação. Então diz que o Senhor vem multiplicar-nos as forças. Amém? Mas diz, ponto, os que esperam no Senhor renovarão, diz comigo, renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, não sei, se calhar podem cantar, caminharão e não se fatigarão. Ok? Amém? É um facto que todos nós, as nossas forças anímicas e físicas, têm uma tendência a esgotar-se. Isto também é um bocadinho dependendo do exercício. Também agora digo, façam flexões. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Tudo é bom ter cuidado com a alimentação, é bom que nos exercitemos para renovar as forças físicas. Mas aqui, aquilo que nós temos que nos centrar não é tanto naquilo que é físico, porque aquilo que é terreno parecerá, mas as coisas que não se veem, que são internas, são aquelas que permanecem para a eternidade, e aqueles que estamos em Cristo Jesus temos por princípio que, ancorados na esperança que há em Cristo, permaneceremos para a eternidade com Ele. Amém? E também sabemos que, definitivamente, penso que não me inclino muito à escatologia, quisermos que Ele viesse pronto, que
quiséssemos dizer Maranata, Cristo vem pronto, Cristo vem já, da mesma maneira como os apóstolos o desejaram, mas não podemos correr o perigo de pensar que Ele vem já, porque há muitas profecias ainda por se cumprirem e há muitas coisas ainda na finalidade daquilo que foi escrito e dito por Deus que se têm a cumprir neste mundo. Amém? Às vezes quando falamos não estamos a passar tempos difíceis, são os tempos do fim, desde há mais de 2000 anos que toda a gente vem dizendo que são os tempos do fim. E Ele ainda não veio. Quando Ele vier, virá. Amém? Mas diz a palavra do Senhor, cuidado com aqueles que dizem que Cristo vem agora e estás à espera e na verdade não vem porque têm que se cumprir as suas palavras. Mas na realidade aquilo que nos faz falta diariamente é uma renovação de forças. A questão é que nós, quando falamos de forças e de poder, a nível humano e a nível anímico e espiritual, às vezes temos conceitos equivocados daquilo que é a força de Deus. Porque nós queremos viver com a nossa própria dinâmica, mas não viver com o dunamis, o poder de Deus. Ou melhor, queremos fazer uso deles. Mas nós diariamente combatemos nas mais variadas instâncias, quer a nível de levar tarefas físicas a cabo, quer a nível de levar tarefas psíquicas, ou quando digo psíquicas não é acerca de psicanálise, significa pensar, efetuar raciocínios, ponderar, tudo isso requer forças. E sabemos que tudo aquilo que está à nossa volta tem a tendência de querer desencorajar-nos. As circunstâncias hoje em dia são desencorajadoras. Vamos lá ver, ou seja, não podia ser mais desencorajador. Que ainda andamos à procura dos mortos do Covid, já há uma guerra, o petróleo já voltou a subir como nunca tinha subido ultimamente, as energias, enfim, estão caríssimas, e evidentemente que isto traz alguma perplexidade a todas as pessoas. Estamos aqui? E isto, ao fim e ao cabo, é o dia-a-dia. A pessoa amanhã, para a semana, vai meter o gasóleo à partida dizem que vai estar mais caro entre 8 a 14 cêntimos, a energia vai subir, tudo isto é perplexo. Tudo isto às vezes leva a que as pessoas se desanimem. Há pessoas que estão a passar por situações familiares complicadas, outras estão a passar por situações de enfermidade complicadas e tudo isso quer infundir desânimo. Mas quando nós olhamos e vimos as Sagradas Escrituras, vemos uma pessoa, por exemplo, como Caleb. Caleb, à volta dos seus 40 anos, estava prestes a entrar na terra prometida. Ele e Josué foram entre os 12 espias e quando viram a terra, que era uma terra pois, onde fluía o leite e a mel, mas também havia alguns gigantes, etc. Os outros 10 deram uma informação ao líder Moisés de que aquilo ia ser impossível. Estes, no entanto, confiaram se o Senhor nos entregou esta terra, se Ele disse que esta é, Ele vai nos entregar esses gigantes e vamos comê-los como pão. Mas, no entanto, a alma de Moisés deixou-se perturbar pela má informação. Assim, muitas pessoas estão perturbadas, não deixam de ser cristãos, não deixam de ser alguns, inclusive eles mesmos, podem ser como Moisés, líderes de núcleos, de igrejas, de ministérios, e podem ficar turbados com más informações. Mas Caleb, mais adiante, quando já tinha cerca de 85 anos, ele entrou a reclamar a promessa. E vejamos aqui o que ele diz. O Senhor conservou-me com vida. 45 anos há agora que o Senhor falou desta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E eis agora que eu já sou da idade de 85 anos. E diz, e ainda hoje estou tão forte, em algumas Bíblias diz, tenho tanto vigor como no dia em que Moisés me enviou a fazer a prospecção da terra. Amém? Ou seja, vamos lá ver uma coisa, aqui já não era uma barreira de idade, ele não estava a proferir-se em relação, provavelmente, ou seja, 45 anos depois, ou estás no ginásio todos os dias e tens uma alimentação super bem cuidada, ou então, evidentemente, que fisicamente nós desgastamos-nos. Ou não é? Pergunto.
Desgastamos-nos. Começamos a ficar com as rótulas cá atrás secas, a L1 e a L2 e a L3, os discos deixam de ter lubrificação, a gente faz assim, ai, já me dói, começamos a ter artroses na anca direita, começamos a rasgar os gêmeos na seda. É o desgaste físico. Mas ele não se estava a referir a isso. Às vezes, não, ele estava-se a referir que ele tinha o mesmo ânimo, ele tinha a mesma força, mas não era a força dele, era a força do Senhor nele. Ele continuou a esperar na promessa do Senhor e ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir e ele não se deixou desanimar, apesar de que tivesse andado mais 40 anos às voltas por causa da incredulidade dos outros. Amém? Assim que há muitas pessoas que deixam infundir ânimo à causa da incredulidade das más notícias, que cada vez mais têm a tendência a ser maiores do que as boas. Mas há uma boa notícia que sobrepassa todas as más. É que aquele que prometeu que é o Senhor da vida eterna para nós, cada uma das suas palavras serão levadas a cabo na nossa vida. Se nós permanecemos esperando nele. E esperando nele é a fonte da força de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vemos como o Senhor, toda a gente conhece esta escritura, isto é o beabá, ou seja, o Senhor encoraja a Josué e diz-lhe para que ele se esforce e tenha bom ânimo. Gosto muito da versão King James, que diz, be of good courage. Tem coragem, tem uma boa coragem, tem vitalidade. Cuida-te de guardares o livro da lei, não se aparte da tua boca nem do teu coração, dia e de noite. Põe estas palavras e diz-lhe 3 vezes. E continuamente o Senhor quer nos levar a encorajar-nos. Diz-lhe, ser forte, não tenhas medo. Aquilo que Ele disse será levado a cabo. Eu vou estar contigo. Não haverá nenhuma carne que se poderá pôr ante ti. E todos nós muitas das vezes entoamos isso, está bem. A palavra do Senhor diz, por exemplo, que no demais, irmãos, em Efésios capítulo 6, versos 10, eu vou indo porque não dei as notas, mas são versos que todos nós conhecemos de sobra, diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. E agora aqui eu queria fazer um breve parênteses, porque nós queremos fortalecer-nos muitas das vezes em nós mesmos. E é verdade, ou seja, eu digo isto na primeira pessoa, que na realidade muitas das vezes vamos sem tomar muito em conta a força e o poder de Deus e vamos mais numa dinâmica humanista e uma dinâmica, não, coitadinhos, agora temos que ajudar e temos que fazer e temos que... Mas se calhar Deus não nos disse para ajudar. Evidentemente que nós temos essa... enfim, eu peço perdão porque este vídeo não era para passar aqui. Este vídeo foi pedido por um pastor que tem uma televisão que passa no Mel e eu fiz o vídeo, simplesmente, este vídeo não era para passar aqui. Significa, na nossa genética e no nosso DNA do nosso ministério, não tem que haver uma guerra para ajudar os necessitados. Nós não somos uma organização humanitária. Nós somos uma organização não, estamos um organismo espiritual, porque a vida de Cristo está em nós, e como a vida de Cristo está em nós, todos os nossos atos têm que provir de uma consequência de que Ele habita em nós. Amém? Não confundamos as coisas. Coitadinhos, não, ou seja, muita gente diz coitadinhos, ou seja, no outro dia falava com o João Carlos e dizia, não, isto já é um caos, porque já mandam tanta coisa, que a única coisa que isto faz é atrapalhar, ok? Já faz é atrapalhar, às vezes, é como diz o ditado popular, que boas intenções está o mundo farto e o inferno cheio. Às vezes, a nossa boa intenção pode ir atrapalhar o propósito de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Por isso, às vezes, há que dar um passo atrás e, como dizia o salmista, aquietar-nos e ver que Ele é o Senhor. Amém? Então, fortalecer-nos não em nós mesmos, não nas nossas aptidões, não nas nossas capacidades físicas, intelectuais, psíquicas e emocionais, mas sim no Senhor. Agora, como é que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder? É uma pergunta. Mas eu quero que nós entendamos algo. É que aquilo que Deus fala a Josué, esforça-te,
e ser muito corajoso, ou tendo bom ânimo, aquilo que o Senhor diz através de Paulo à igreja de Efésio, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero que tu tomes notas de uma coisa, é que isto não é uma sugestão nem um conselho. É um mandamento, é uma ordem. E quando nos dão uma ordem, o que é que nós devemos, como é que nós devemos reagir? Cumpri-la, levá-la a cabo, pôr tudo da nossa parte para a cumprir. Significa, quando diz isto, significa que Deus não está a dizer, bom, se tu achares oportuno, olha, fortalece-te em mim e na força do meu poder. Se tu achares que isso é o correto, não. Ele diz, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, cuida de pôres a palavra por prática, cuida, porque eu estarei contigo. Igreja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, não, é uma ordem, é vindicativa, é dizer, isto é imperativo, isto não é algo que tu eventualmente poderás considerar ou não. Agora, quando temos também realizar uma coisa e entender uma coisa nas nossas vidas. Para além de agora, provavelmente, muitos de nós estarmos em ponto de quebra, quando chegamos ao Senhor, estávamos totalmente despojados, quebrados, rebentados, imundos. E quando o Senhor nos cobriu com a sua misericórdia, com laços de amor nos tomou nas suas mãos, amém? Aquilo que Ele fez foi trazer-nos a vida de Cristo. E quando Cristo vem às nossas vidas, aquilo que Ele faz é que Ele infunde em nós a sua força e o seu poder. Amém? Ele infunde em nós a sua força e o seu poder. Deus enviou o seu Filho não para dar-nos uma sugestão de sermos melhores pessoas, mas Ele veio a salvar-nos porque estávamos perdidos. Ele vem a salvar uma humanidade que está perdida. E Jesus quer infundir em nós as suas forças. Há uma escritura, também todos nós a conhecemos, de Efésios 3,16, que diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Estamos cá? Ele infunde em nós a sua força e o seu poder, através do Espírito Santo. Agora, estas forças é como a salvação. O autor da Epístola de Hebreus diz que não me desprezemos e que cuidemos tão preciosa, tão grandiosa salvação, que nos ocupemos temerosamente da nossa salvação. Hoje em dia nós parece que recebemos uma coisa e ao recebê-la nós damos isto por garantido. E então, a mim põe-se-me duas perguntas que se me ocorrem quando falamos acerca de renovar forças. Porque quando a gente falamos uns com os outros, nomeadamente uma das palavras que se ouve mais é estou cansado. Agora, de uma perspectiva bíblica, quando nós estamos cansados, é bom ou não? É bom? É bom? O que é que vocês acham? É bom quando estamos cansados? É ou não é bom? O melhor é estarmos cansados ou sem força alguma, porque Ele dá forças aos cansados e dá vigor àquele que não tem nenhum. Quando nós não estamos cansados e temos forças, então, de uma forma muito pragmática, nós não procuramos a sua força. Independizamo-nos de Deus. Mas Ele é a única força da nossa vida. Estamos cá? Até eu perguntava-me uma coisa. Porquê é que muitos de nós perdemos as forças? Porquê é que perdemos as forças? Porquê é que as pessoas perdem as forças? Porquê é que as pessoas sucumbem e caem? E então, já sei que a gente somos pentecostais, de origem pentecostal, e diz, irmão, porque o diabo é o pai da mentira, ele vem nos roubar, ele quer nos matar, e então muitas pessoas caem porque é o diabo que os engana. Bom, isto seria uma pergunta respondida por uma plataforma religiosa pentecostal. Mas de uma forma
também, vamos dizer, bíblica, quando nós abrimos as nossas Bíblias, entendo uma coisa, é que as pessoas perdem as forças porque nós damos as coisas por garantido. Tudo por garantido. Uma bênção. Eu, irmãos, que eu digo assim, é tudo uma bênção. Eu, pois, é uma bênção, pois, está bem. A bênção tem custo. O sangue do Cordeiro foi grátis, mas teve que ser derramada. Esse foi o custo. Tudo tem um custo. E não há nada novo debaixo do sol, do céu. Muitos perdem as forças porque tomam as coisas por garantidas. Tomam que aquilo que Cristo faz nas suas vidas é garantido. É salvo, sempre salvo, cheio do Espírito Santo, para sempre cheio do Espírito Santo. Posso ir aqui e ali, mas quando nós vimos, por exemplo, aquela história que algumas pessoas veem como uma história romântica, a história de Sansão, vemos que a Sansão, o Nazireu, vemos que esse foi exatamente o protótipo daquilo que ocorre com todos aqueles que são filhos de Deus e perdem as suas forças. Ele deu aquilo como garantido. E a sua história, que era uma história de um homem chamado, consagrado, foi uma história que terminou numa grande tragédia. Quem é que terá tido a culpa da situação de Sansão? Dalila, os filisteus? Roubaram-lhe a força, aparentemente, segundo uma narrativa daquilo que está escrito, parece que foi a Dalila, quando ele lhe abriu o coração, chamou os filisteus, raparam-lhes. Será que a sua força estava no cabelo? Isso é outra coisa. Muitas das vezes nós pensamos, não, porque aquilo não. Ou seja, o cabelo era um sinal exterior da força que era a força de Deus. Quando nós vemos as batalhas que trava Sansão e quando ganha diz que e o Espírito de Deus estava sobre ele. Não diz não. E Sansão tinha uma grande cabeleira. Não, diz o Espírito de Deus estava sobre ele. Então o Espírito de Deus, na realidade, sobre a vida de Sansão, era aquilo que manifestava a força e o poder de Deus. Porque ele tinha sido escolhido e chamado com um propósito. E a palavra de Deus diz em Juízes 13, 5 e 7, lendo, pois é que aqui concebirás, quando vem o anjo, apresenta-se diante a Manoa, a sua mãe diz, darás à luz um filho, e navalha não passará sobre a sua cabeça, porque o filho será Nazareu. A Deus desde o nascimento, e ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. No verso 7 diz-lhe assim, quando Manoa diz ao seu esposo, apareceu-me um homem em figura de anjo, não sei, nem lhe perguntei quem ele era, e disse-me, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas mais coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Amém? Amém? Aquilo foi, ou seja, Sansão foi anunciado pelo anjo por Deus, estamos cá, e foi dito à sua mãe aquilo que seria o propósito da vida de Sansão. Significa que a sua força não estava no seu cabelo, a sua força não estava na sua aparência física, a sua força estava no ter sido separado, consagrado, desde que foi concebido no ventre da sua mãe. Amém? E nós somos chamados, somos separados, porque ser igreja, ser filho de Deus, significa que nós somos chamados, separados, para estarmos neste mundo e para sermos aquilo que o mundo espera, para que possamos manifestar a glória dos filhos de Deus. E assim eles creiam. Está escrito em Romanos que a criação está à espera. Mas a criação não está à espera de uma sigla da Remar, nem está à espera de uma sigla de uma igreja. A criação está à espera que tu e eu tenhamos tanta força de parte de Deus que possamos manifestar a sua glória. E assim eles possam acreditar, porque a criação necessita crer.
Ele tinha sido escolhido, esperado, e nós todos temos um propósito para Deus. Nós todos não viemos aqui por acaso, provavelmente muitos de nós viemos a fugir de muitas coisas quando chegámos aqui. E Deus, a partir daqui, começou a fazer a sua obra e separou-nos, escolheu-nos e quer enviar-nos a estar nesta grande comissão grandiosa e gloriosa para que possa ser manifesta a sua glória nas nossas vidas. Mas não é através das nossas aptidões. Um dos grandes equívocos que nós temos é considerar as pessoas, passa a expressão, vou ser muito populoso nisto, pela sua ladainha. É que há pessoas, epá, que é incrível, tem uma ladainha, epá, eu não sei porque é que eles não foram para Hollywood. Montam uns filmes, vamos, o Francis Ford Coppola ia à falência, pá, a sério. Muitas das vezes as pessoas apresentam-se com uma ladinha, com um conto, com uma melosidade, que é nada mais, nada menos que uma máscara de hipocrisia. Não são capazes de ser aquilo que são. Alguns, quando ouvem alguém, não, eu gosto das pessoas que elas sejam como elas são. Então fazem-se o bravotão, mas outra vez é uma máscara. Nunca termina por ser, na realidade, a quem eles são. E Sansão foi quem ele era durante muito tempo. Mas depois Sansão, diz a palavra do Senhor, que ele começou a ir a Gaza. Ele começou a dar por garantida aquela força que ele tinha, todas as vitórias que ele tinha, e começou a ir a Gaza. E ir a Gaza, exatamente, ele começou a ir a Gaza para beber uns copos. Para comer e beber bem. Não, a gente gostamos. A gente não. Então, mas a palavra de Deus diz que um copinho de vinho faz bem. E há muitos que atrás de um copinho de vinho não bebem um copinho de vinho. Bebem 1 litro de vinho, 1 litro de whisky e depois a seguir, como diz a palavra de Deus, somos entregues à dissolução. Porque a palavra de Deus diz, não sejamos dados ao vinho. Estamos cá. Ele foi lá, ele começou a ir a Gaza, pois para se divertir. A malta diz, mas não é, olha, isto não há nenhum problema, mas não é bom a gente divertir-se. Claro que é bom a gente divertir-se. Agora é bom que nós nos divertamos dentro dos parâmetros que Deus nos mostra que nos podemos divertir. Há outras coisas, cuidado. Quando a gente começamos a baixar a Gaza, começamos com o mesmo jogo com que começou Sansão. E Sansão em Gaza, pois começou a encostar-se, diz a palavra de Deus, com rameiras, uma delas foi Dalila. E ele era tão sabichão que ele até gozava com ela. Ela dizia para lhe contar o segredo. E ele começava-lhe a contar-lhe umas mentiras e não havia maneira. Até que diz a palavra do Senhor que ao fim ele abriu-lhe todo o seu coração. Dizem Juízes que ela importunando-o todos os dias. Mas aquele importúnio da Dalila para ele era como mel, porque ele pensava que tinha tudo sob controle. Uma das palavras que a gente utiliza muito quando falamos às vezes uns, tem que tal, como é que estão as coisas e tal, está tudo controlado. E eu quando ouço está tudo controlado, sei de antemão que está tudo descontrolado. Ok? E aí tenho que refugiar, mas ao fim e ao cabo, Senhor, a obra é tua, assim que até eu sou estorvo, desculpa lá qualquer coisinha, mas guarda-nos de nós mesmos, guarda-nos de sermos de tropeço, a que tu faças aquilo que tu queres. E diz que descobriu-se-lhe então o coração e contou-lhe. 16:17 diz, descobri-lhe todo o seu coração e disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força. E me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. A questão é que existem muitos filhos de Deus que são exatamente como todos os demais homens. Alguns não têm nem cabelo largo como Sansão. Mas deveriam estar cheios do Espírito Santo, que é o Espírito da Dunamis, é um Espírito de poder, de domínio próprio, diz a palavra do Senhor. E brincou tanto Sansão, que falou mais que o que devia. E há tanta gente a falar mais que o que deve. Fala muito. Falam o que não devem, com quem não devem, no momento que não devem. E isso traz fraqueza. E este foi o que aconteceu com o nosso Sansão. Na verdade, um homem exemplar, porque ele terminou de uma maneira gloriosa depois. Terminou como um arquetipo, uma imagem daquilo que seria a crucifixão de Cristo.
e conseguiu que todo o templo de Dagon dos filisteus caíssem e mais de 3.000 pessoas falecessem ali, morressem ali totalmente. A mesma figura do primeiro derramamento do Pentecostes, em que 3.000 são cheios do poder do Espírito Santo. Agora, claro, nós ouvirmos estas coisas não é confortável, porque confronta-nos com certas e determinadas áreas da nossa vida que nós pretendemos que sejam meio cinzentas, mas bom, como o Senhor é bom, o Senhor é bom. Mas vamos, vendo depois Dalila que ele descobriu todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão, pagaram-lhe. Então ela fez-o dormir entre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordou-o. Estado de alarme. Cuidado que há um ataque. Vêm os filisteus, Sansão. E diz a palavra do Senhor que ele despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como de antes me livrarei, porque não sabia já que o Senhor se tinha retirado dele. Estamos cá? Só disse 2 vezes ainda, ok? Esta vez estou a contá-las, 3. Tenho ali o juiz de linha. E diz que disse: bom, sairei outra vez. E muitas das vezes nós dizemos: uma vez mais vou-me levantar. Vou-me levantar. Agora, caí, mas vou-me levantar. Porque ainda não deste conta o quão baixo caíste. Ainda não vistes bem ao ponto. Ele não tinha visto que, na realidade, o Espírito Santo de Deus não estava com ele. Não era uma questão de cabelo. Ele brincou tanto com o pecado que terminou. E ele não se deu conta, não viu. E o que acontece muitas das vezes nas nossas vidas, nós não nos damos conta. Porque damos tanto por garantido esse amor, essa misericórdia, damos a tanta por garantida que pensamos que podemos ir aqui e ali, não vou dizer sítios físicos, mas podemos pisar Gaza, podemos ir para aqui e para lá, podemos dizer certas e determinadas coisas, podemos manipular as circunstâncias, podemos inclusive dizer, entre aspas, umas mentirinhas piedosas, porque o Senhor é bom, e dizemos: o Senhor perdoa os tempos da nossa ignorância. Aleluia! Glória a Deus! Pensamos dessa maneira. E pode que em dado momento nos aconteça o mesmo que aconteceu a Sansão. Diz que os filhos de Deus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos. A primeira coisa que acontece quando as pessoas perdem as forças ao ponto como o Sansão perdeu, é que perdem a capacidade de discernir, de ver. Não te arrancam os olhos fisicamente, mas tu deixas de entender as coisas de acordo à vontade de Deus. As pessoas começam a ver: é que isto é assim, a igreja são assim, são todos assim, no ministério, são assim, e o outro fez tal, e o outro fez pascual, mas o que eu fiz até não é assim tão grave, aquilo que me estava a ocorrer, não, eu vou-me levantar. Mas aquilo levantas-te, claro que tu levantas. Levantas-te para te acontecer o mesmo que aconteceu a Sansão. Sansão foi preso a uma mó de moinho e há pessoas que passam a vida a dar voltas com uma mó de moinho. Mas eles pensam que não, eles pensam que estão a dar uma volta até aos Pirineus. Mas andam à volta do moinho, cheio dos seus próprios conceitos, das suas próprias forças. Mas isto, na realidade, a história de Sansão ilustra aquilo que na realidade pode nos acontecer, ou já aconteceu a alguns, e pode nos acontecer a todos nós, quando cuidamos a fonte da graça do poder de Deus, que é o cuidado do seu Espírito Santo. Contra tal não se pode blasfemar. E muitas das vezes nós brincamos com Deus. Gostamos de ir brincar com as Dalilas no sentido alegórico. Com as garrafas, com os sítios onde vamos. Mas a gente ir aqui ou ali, isto até não é... isto até é normal, mas não passa nada. A mão do Senhor está sobre mim, como estava sobre Sansão. Até que de repente pode deixar de estar. E na realidade, aquilo que o inimigo quer é realmente roubar. Quem é que sabe o que é que ele quer? Roubar, matar
Não, aquilo que o inimigo quer é roubar-te as forças. Ou melhor, que tu percas as forças. Que depois de tu perder as forças, ele já se encarga do resto. Quando tu perdes as forças, ele já se encarga do resto. A gente é que vamos automaticamente, não. Ele quer é roubar e matar, e pois claro, mas é que Sansão, ninguém lhe roubou as forças. Ele é que as perdeu. Ou não? Ninguém te rouba as forças, a ti e a mim. Quem é que nos rouba as forças? Ninguém. Nós é que a perdemos. Nós é que perdemos as forças. Começamos a dar por garantido certas e determinadas coisas, começamos a brincar com certas e determinadas coisas à nossa volta, a dar-nos costumamos dizer, então, mas eu não sou livre. Claro, Deus chamou-nos à liberdade, não à libertinagem. Porque a libertinagem leva-nos a sofrer graves consequências. Agora entendamos uma coisa, a palavra de Deus diz-nos quem nos separará do amor de Deus. Irmãos, ou seja, entendamos uma coisa, não há poder no céu nem na terra que possa roubar-nos o que quer que seja que tenha sido dado por Deus. Agora, nós podemos perdê-lo. Ninguém nos vem roubar a alegria, nós perdemos-a. Ninguém nos vem roubar as forças, nós perdemos-as. Ninguém nos vem roubar a visão, nós perdemos-a. Mas nós temos a tendência de sermos muito pentecostais e, claro, o mais fácil é cravar as setas no inimigo porque ele está lá já de bode expiatório. Então este é que é culpado de tudo. Ou quando não é o inimigo, são os outros. Ou então é a religião. Ou então é o tal. Mas nós não temos responsabilidade nenhuma que demos por garantido aquilo que Deus fez por nós sem que nós tenhamos que ser obedientes a nada das suas escrituras. E muitas das vezes aquilo que acontece é que não somos todos obedientes. Somos negligentes. Fazemos a obra de Deus com leviandade. E isso tem um grave custo. Sansão perdeu a unção porque tomou-a por garantido. A palavra de Deus diz em Isaías que à causa da unção todo o jugo será quebrado. Por causa do quê? Da unção. Mas nós às vezes damos por garantido. Não, vou a Gaza, vou brincar, vou ali, vou lá. Não, o Senhor ama-me, depois eu confesso os meus pecados. Eu confesso ao Senhor e o Senhor perdoa-me. O Senhor é. Mas a questão é que quando nós saímos do limite do nosso chamado, então começamos num declínio. E isto acontece muitas vezes. Recordo-me de um evangelista famoso americano, que estava a tentar esta manhã recordar-me no nome dele. Era um homem, isto foi na altura dos avivamentos da Rua Azusa, etc., em Los Angeles. Um homem que foi atingido por essa, ou seja, recebeu essa graça. E ele era um evangelista nato. Ele e o seu pai. O pai era alcoólico e ele também. À parte de alcoólico, depois também se entretinha com dalilas e etc. Então o que é que ele fazia? Ele fazia campanhas e as pessoas convertiam-se. Mas depois de vez em quando desaparecia durante o mês, agarrava uma que era sempre a descer. Sempre a descer. Uma vez numa campanha, estava perdido bêbado o homem no seu hotel, chegaram lá os organizadores da campanha, meteram-no dentro da banheira, duche de água fria, não sei quantos cafés, e ele lá vai para o estádio, lá levam-no para o estádio, já a cafeína, não foi pela fé, nem pelo café, foi pela cafeína, chegou lá e fez a sua ilustre exposição evangélica para que muitos viessem, e muitos vieram. Saiu da plataforma e morreu rotundamente. Morreu rotundamente. Diz que os demónios creem e tremem. Há uma coisa que não é irrevogável, são os dons de Deus. E muitos homens como este, é um caso de um. Há mais. Sansão ia a Gaza, fazia a sua festa, voltava e continuava. Até que um dia foi a Gaza, ficou em casa da Gaza de Dalila e terminou agarrado a um modo moinho. E porque a obra não é de Sansão, a obra é do Senhor. Então diz que assim que lhe cortaram as tranças, o seu cabelo começou a crescer, pediu a um mancebo, a um jovem
quando foi para ser sacrificado ele no templo de Dagão e colocou os seus braços sobre as duas torres que estavam centrais e pediu ao Senhor por aquela última vez que lhe permitisse vindicar o Deus de Israel. E Deus deu-lhe essa graça. E aí sucumbiu ele junto com aqueles 3.000 filisteus. Mas enfim, discernimento não tinha, vista muito menos. E podemos dizer, Sansão foi paciente, o Senhor foi paciente com Sansão? É que quando Sansão ia a Gaza brincar, ele ia sozinho ou ia com o Senhor? Uma pergunta. Quando nós aceitamos a Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele vai connosco. E o Espírito Santo, uma coisa que tem é que Ele é paciente. Eu gostava muito quando o Del Vecchio compartia, que vinha com os auriculares gigantes para não ouvir barulho, ele dizia, o Espírito Santo, Deus não gosta de ruído. Ele é paciente, Ele é gentil, Ele é amoroso. E acompanha-nos nas nossas viagens a Gaza, até que chega o momento em que o Senhor diz, este meu filho já passou todas as barreiras daquilo que era, enfim, por assim dizer, aceitável para que pudesse voltar outra vez comigo para trás. E foi até um momento quando já o Espírito Santo se retira. E isso acontece nas vidas de muitos que ficam agarrados a uma roda religiosa e uma roda ministerial a tentar viver das glórias passadas. Mas na realidade brincaram tanto que já o Senhor, por meio do seu Espírito, o Senhor não te abandonou. Ele é que abandona o Espírito. O Senhor não nos abandona. Nós é que o abandonamos a Ele. Nós é que o abandonamos a Ele. Abandonamos a comunhão com Ele, abandonamos a oração, que é principal. Sejamos honestos, quanto oramos? Muito pouco. Oramos para pedir para as férias, para pedir um telemóvel novo, para pedir não sei o quê. Para isso toda a gente ora. Prosperidade. Oramos quando estamos arrascados, quando estamos numa situação de doença, oramos, mas comunhão com Ele. Tipo, às vezes podemos nem saber orar, é simplesmente, olha, Senhor, aqui estou, olha, diz-me qualquer coisa porque eu não tenho muito para te dizer. Ser simples. A questão é que, como Sansão abandonou a Deus, também muitos de nós, no caminho, vamos deixando a Deus numa plataforma ou para certos e determinados momentos como um utilitário. E a questão é que quando o Senhor nos deixa, nós não notamos que Ele nos deixou. Sansão não reparou. Sansão levantou-se a dizer, onde é que eles estão que eu vou já a eles, aos filisteus. Era a dinâmica. Então a gente levantamos de manhã e dizemos, vamos fazer a vontade de Deus. E depois a seguir se calhar tínhamos que pôr uma linha inteira de pontos de interrogação e de pontos de exclamação. E depois ficamos cativos às voltas. Mais uma volta, mais uma volta, mais outra volta. E muitos andam às voltas. Agora põe-se uma outra pergunta, e com esta vou terminar, que foram só 2 perguntas, e outra pergunta é, como é que, quando nós estamos a sucumbir às nossas forças, como é que se torna possível que Deus nos volte a dar forças? Quando digo nos volte a dar forças, que Ele nos dê de novo a célebre frase, e o Espírito do Senhor está sobre este meu filho. Como é que isso ocorre? Em Isaías, quando lemos o verso 31 do capítulo 40, vemos, e aqueles que esperam. Aquela palavra esperam no hebreu não significa uma postura de estar sentado à espera, estar numa fila de espera, estar a aguardar que alguma coisa ocorra. Aquilo é sinónimo de que há uma ligação que é dada por um nó, um entrelace. E quando nós esperamos no Senhor, significa quando nós estamos enlaçados, quando nós permanecemos apesar de alguns dos nossos deslizes, apesar de algumas das nossas
liberdades. Apesar de algumas ocasiões que damos à carne, mas permanecemos ligados à espera. Então diz que o Senhor renova as forças, que dá vigor àquele que não as tem. Porquê? Porque espera. É muito simples. Mas isto é alguma chave? Não é muito simples. É esperar, é nunca desligar-te. É nunca tirares esse laço, esse nó, no qual tu e o Senhor, eu e o Senhor somos um. Porque a vida com o Senhor é como um matrimónio. Quando nós nos casamos, dizemos, seremos uma só carne. E depois dizemos uma coisa que para mim às vezes, até que a morte nos separe. Não, porque nem a morte nos pode separar. Porque aqueles que estamos em Cristo, temos uma vida que é eterna. A morte é mais uma transição. Às vezes é difícil como poderia dizer a palavra mais correta, é difícil de ponderarmos estar entre a espada e a morte e dizer ok, e tomar aquilo de uma maneira, mas é simplesmente um trâmite. Às vezes até podia ser poético. Não, nós desejamos, desejamos que nos Deus deu a graça para lhe servir e estejarmos na terra do Deus vivente por o tempo que Deus deseja. Mas a morte é algo difícil de encarar. Mas, no entanto, aqueles que estão mortos em Cristo, se mortificam em Cristo, vivem, diz a palavra do Senhor. Terminamos por lê-lo ao princípio. Agora, nós vamos ser renovados através de permanecer firmes. O salmista dizia, espera no Senhor, Salmo 27, versos 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, vírgula, espera, pois, no Senhor. Nós estamos à espera que haja um culto ou que haja uma reunião e que venha alguém, ou termos com uma pessoa com a qual temos uma melhor relação, pensamos nós que é isso que nos vai animar. Ai, que engraçado. Não vamos ver um filme, uma comédia. Para nos animarmos. Ou vamos recordar, as glórias do passado, para nos animarmos. Mas diz a palavra do Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o quê? O teu coração. E depois diz outra vez, espera, pois, no Senhor. Ou seja, não te deixes tampouco levar por esse estado anímico em que de repente ficas um bocadinho mais, daquelas vezes, todos nós temos aquele dia quando acordamos de manhã a coisa está sombria, não é? Parece que as nuvens estão todas negras, com aqueles desenhos animados e começa e aquilo, tudo corre mal, não é? E cobrar ânimo nessas alturas é complicado. Mas a palavra de Deus manda-nos animar-nos. Diz, cobra ânimo. Diz que o ânimo do homem angustiado, quem o suportará? Mas o ânimo do homem suportará a sua enfermidade. O que é que suporta a enfermidade? Qual é que é a diferença de ver pessoas que às vezes sucumbem antes de certas determinadas enfermidades que são, fatais, e outros que, apesar da notícia estar sempre ali, qual é que é a diferença? É que um anima-se e o outro está desanimado. E quando vem o desânimo, se acabou. Quem suporta aquele que está angustiado? O salmista dizia, eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Amém? Parentoriamente, sou pessoa que teve mais experiências drásticas, foi David. A primeira pelo seu próprio pecado. E em seguida, depois, a consequência do seu próprio pecado na sua família. E ele suportou, esperando, pedindo ao Senhor que na sua misericórdia não se afastasse dele a sua graça. E Deus concedeu-lhe. Porque David esperou. O que é que aconteceu na vida de David que foi transcendente? Foi quando o profeta lhe veio trazer a palavra para que ele julgasse. E então o profeta Natan disse-lhe, pois o teu juízo agora cairá sobre a tua casa. O que é que fez David? Alguém que me recorde. E diz a palavra do Senhor que ele caiu em cilício, rasgou as suas vestes e fez uma única oração. Que o meu pecado, Senhor,
não recaia sobre a casa de Israel. David não se preocupou com o seu status de rei, com o permanecer ele como a figura central, mas ele preocupou-se com o povo de Israel, com o povo do seu Deus. Como é que podemos esperar? Cometamos aquilo que cometamos. Não é tão importante o agravio e o dano que é feito à nossa vida, mas é mais importante que por meio das nossas faltas, muitos sejam agraviados pelo mau testemunho de termos ido comer e beber a Gaza. David preocupou-se com isso, não se preocupou não, eu sou o rei de Israel, tenho que guardar a figura. Vemos o caso de Saúl e Saúl já foi ao contrário. Completamente ao contrário. David inclusive diz no Salmo 40, quando diz Salmo de David para cantor mor, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Pacientemente esperei no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Permanecer, perseverar, esperar. Miqueias diz: eu porém esperarei no Senhor, esperei no meu Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. A certeza de que aqueles que permanecem, aqueles que esperam, Deus ouve as suas preces. E Deus responde às tuas preces, às minhas preces, não pelo nosso valor, não pela nossa aptidão, mas pelo seu amor para conosco. Amém? E muitos enfraquecem-se, vão perdendo o discernimento, dão liberdades à sua carne, dão aquilo que eles chamam liberalidades, mas na realidade são libertinagens. Vemos o caso de Saúl. Saúl desobedeceu totalmente àquilo que Deus lhe envia a fazer por meio do profeta Samuel. E vemos como Saúl, depois disso, tem David a servi-lo, e como toda a gente ficou alegre depois da vitória de David, e as donzelas cantavam e recebiam David, e como Saúl, tomado por mau espírito, tenta matar a David. Mas há uma coisa muito engraçada, que às vezes penso que nem todos notam a importância desta história. Nós temos a mania, por exemplo, gostamos de ver manifestações do poder do Espírito. Amém? Quem é que não gosta? Gosta. Há uns que são fanáticos, andam de um lado para o outro atrás, quer o avivamento, quer ir vou ali naquele congresso é que vai ser. Não, ali com aquele servo é que vai ser. Não. A força e o poder é de Deus, é do seu Espírito. E Deus dá quando quer dar, usa quem Ele quer usar e tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Amém? Mas aconteceu, reparem bem uma coisa, que às vezes a gente pode estar em certos e determinados sítios e sentir escalafrios e saltar por ali e pensar, não, isto é uma manifestação do poder de Deus. Mas vejamos que em 1 Samuel 19, mas se vocês quiserem ler depois em casa, eu corro isto de uma maneira muito rápida. Quando lhe anunciaram a Saúl que David tinha sido esconder a Ramá, então diz que havia aí um grupo de profetas e havia um derramamento do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Saúl mandou homens para matar a David. Diz a palavra do Senhor que aqueles homens, quando iam ao caminho matar a David, eles ficaram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a profetizar. Podem ler depois desde capítulo 19, do verso 19 assim adiante até ao final, até ao 24 e mais para a frente. Mas a seguir vieram dizer a Saúl que aquilo tinha acontecido. E outra vez Saúl mandou outro grupo de homens a assassinar, para assassinar David. E vão para assassinar. E aqueles homens, no meio do caminho, outra vez, foi derramado o Espírito Santo sobre eles e eles profetizavam. Porque aí havia profetas e profetizavam. Diz a palavra do Senhor, no verso 23, então foi para Naiote em Ramá e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, sobre Saúl. E ele ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saúl com os profetas? Uma pergunta. Está ele com os profetas? Vamos a ver. Saúl estava possesso. Estamos cá? Ou não estamos? Estás-me a ouvir? Saúl estava possesso. E aquilo que acontece é que quando Deus se derrama-se inclusive é naqueles que têm um mau coração. Porque aqueles homens eram assassinos. Mas, no entanto, profetizaram. No entanto, sobre eles caiu o poder do Espírito Santo. Porquê? Porque o Senhor estava a proteger o seu escolhido.
Amém? E muitas das vezes iremos a sítios em que vemos muitas coisas. Não necessariamente elas têm que ser sobre pessoas de Deus. Agora, a ação do poder de Deus é quando Ele quer, onde quer, com o propósito com o que Ele deseja. E o propósito ali era exatamente proteger a David, não exaltar a Saúl. Mas vê bem aquilo que acontece a Saúl. Saúl resistiu. Saúl tentou de resistir ao poder do Espírito de tal maneira que ficou nu por terra todo o dia e toda a noite. Vê a luta que ele teve interna, porque ele queria resistir, porque o âmago dele era ir matar a David. Assim que nem tudo que brilha é ouro. Cuidado. Profetizaram. Nem todos aqueles sobre os quais o Senhor se manifesta são do Senhor. Nem todos são do Senhor. É Ele que compete. Assim que, cuidado, porque muitas das vezes acontecerá como aconteceu com Saúl. Há pessoas que resistem, resistem e resistem. Mas é incrível como Saúl volta a intentar. E o que é que ele faz? Tenta persuadir a Jónata, que tinha feito um pacto com David. Ao ponto de se irar contra ele, irou-se contra Jónata e disse-lhe: sobre ti nada vai correr bem. Basicamente professou uma mensagem totalmente destrutiva. No verso 31 do capítulo 20 diz: por todos os 3 dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que ele envia, traz-me nesta hora, porque ele é digno de morte. Tenta forçar Jónata e, como se diz na gíria popular, roga-lhe uma praga. Mas o amor de Jónata e a fidelidade de Jónata para com David era tão grande que ele estava a esperar no Senhor. E esperar significa estar exatamente amarrado. Assim que as pessoas às vezes pensam: não, é que eu para recuperar a minha força tenho que ir a outro lugar. Tenho que ir a um sítio onde esteja desta maneira. Não, eu tenho que me afastar e desligar-te. Não. No outro dia eu vi uma história que é verdade, também contada por David Wilkerson, que já faleceu, já está com o Senhor. David Wilkerson apareceu-lhe uma vez um homem na igreja, vinha da Austrália, e tinha ido para os Estados Unidos atrás dos movimentos, dos derramamentos da Risa, no Canadá, para aqui, para ali. Ele andava atrás de avivamento e avivamento. Então o homem disse que não sentia nada, e aqui era um pastor, e aqui e ali ao outro lado, e mais não sei onde. E então foi à igreja de David Wilkerson e disse-lhe: David, olha, o Senhor te mandou-me aqui, porque ele disse-me que tu tinhas uma palavra para mim. E o David Wilkerson olhou para ele: pois volta à tua casa de onde viestes, põe-te de joelhos, ora e busca a face do Senhor, porque aí é onde vais encontrar aquilo que tu andas à procura. Andamos sempre a procurar nos sítios errados. Ele está perto. Ele é cercano daquele a qual o busca e que o busca sinceramente. Queres renovar as forças? Espera, permanece, busca. Não é uma questão de tu sentires, mas busca aí no sítio onde estás. É na angústia onde tu estás, não te deixes angustiar, porque o Senhor quer renovar-te as tuas forças. Mas busca a sua face. Busca aí. Ajoelha-te onde estás. Começa por renovar o teu entendimento, como diz a palavra do Senhor. Devemos transformar-nos mediante a renovação do nosso entendimento. Não entendas as coisas como um programa eclesiástico ou como um programa organizativo, mas sim tu pessoalmente com o teu Deus, com o teu Senhor. Somos um corpo e Deus dá uma graça a cada um de nós diferente. E ao renovarmos a nossa mente, o entendimento de quem é Deus para connosco, começamos a entender que a nossa força vem de Deus. E podemos dizer, conforme diz a palavra do Senhor: Deus é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é quem desembaraça o meu caminho. Queres desembaraçar o teu caminho? Vais embaraçá-lo mais. Quando tu deixas que seja o Senhor a fazer, Ele desembaraça o teu caminho. Diz que Ele desde o alto retirou-me das muitas águas. Diz que Ele livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me tinham ódio, porque eles eram mais fortes do que eu, mas Ele livrou-me. Quem? O Senhor livrou-me. Diz ainda mais, diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, é apurada. Diz que Ele é o escudo daqueles que nele confiam.
Em quem confias tu? Irmãos, muitos de nós neste ministério aprendemos manhas de confiar em certas e determinadas pessoas e de confiar em nomes de siglas do ministério. Mas aprendemos pouco a confiar em Deus. Quando tu confias em Deus, Ele é o teu escudo. Ele é quem desembaraça o teu caminho. Quando tu esperas e o buscas, é Ele a tua força. É Ele que te cinge e prepara-te para a luta. É Ele que faz com que se abatam os inimigos que se levantam contra ti. É o Senhor que dá a força ao seu povo. E é o Senhor que abençoa o seu povo com a paz. A paz vos deixo, a paz vos dou. Não como neste mundo. Não a paz que as misses desejam no mundo. Então o que é que tu queres para o mundo? Tu ganhaste a missa do mundo. Quer paz para o mundo. E prosperidade. A paz deste mundo não é a paz de Deus. A paz de Deus permite-nos estar em tranquilidade no meio de qualquer tempestade. Ela sobrepassa todo o nosso entendimento. O salmista diz: esperei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça, da tua salvação todo o dia. Posto que não conheço o seu número, sairei na força do Senhor Deus e farei menção à tua justiça e somente a ela. Diz mais o salmista: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Onde é que está a tua força? Nesta manhã queres renovar as forças, queres buscar a Deus, queres pôr-te diante de Deus? Sim, porque Ele dá forças àquele que está cansado. Ele dá vigor àquele que não tem nenhum. O salmista diz: no dia em que eu clamei, tu escutaste. Tu clamas porque Ele escuta. E diz que alentaste-me e fortalecestes a minha alma. Queres-te fortalecer no Senhor? É simples, busca-o. E por que não tomares a oportunidade de fazê-lo aqui todos juntos? A palavra de Deus diz, e termino com este verso: quem é poderoso, senão Ele, para fazer tudo muito mais abundantemente? Efésios 3, 20 e 21, todos nós conhecemos esta escritura. Para além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Repara bem, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pensar, ou inclusive desejar, mas segundo um poder, e esse é o poder do Espírito Santo, que em nós pode operar. A esse seja a glória por sempre, a todas as gerações, para todo o sempre. Jesus Cristo, quando foi às cidades impertinentes, terminou por dizer desta maneira: todas as coisas me foram dadas, entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E então diz aquela passagem que todos nós usamos muitos: vinde a mim, ao Senhor, todos aqueles que estão cansados. Se estás cansado, se tens opressão na tua vida e oprimido, vem ao Senhor. Ele te aliviará. Deixa o teu jugo e toma sobre ti o seu jugo. Aprende dele. Não aprendas dos outros. Aprende dele. Aprende dele. Somente dele. Porque eu sou manso e humilde de coração. E ireis encontrar descanso para as vossas almas. Então o que eu quero convidar-te nesta manhã, tu possas levantar-te onde estás. Eu não sei qual é que é o teu estado de forças ou o teu estado de ânimo. Mas, regra geral, sei que estamos, muitos de nós, numa situação no qual as forças parece que se esvaem. E temos andado a procurar em muitos lugares, senão naquele que não é correto. E é tempo que sejamos honestos e possamos vir ao Senhor e humilhar-nos diante dEle. Da mesma maneira que David se humilhou ante Natã e reconheceu que o peso do seu pecado não poderia cair sobre o seu povo. Nesta manhã tu possas, aí onde estás, orar. Vamos orar juntamente para que Deus possa ministrar-nos a cada um de nós individualmente, mas possa renovar as nossas forças. E que nós possamos tomar o compromisso de buscar a Ele.
buscá-lo Ele e somente a Ele, nesse lugar, no habitáculo santo, aí onde estamos em comunhão com Ele, ler a Sua palavra, orar-lhe. Às vezes não temos muitas coisas para dizer, ou às vezes, inclusive, aquilo que temos para dizer nem sequer é meritório que Deus o ouça, mas abramos o nosso coração. Não abramos o nosso coração em Gaza, a Dalila e às circunstâncias deste mundo e aos amiguinhos e aos amiguetes a buscar uma consolação humana, senão que abramos o nosso coração ao Deus, ao Senhor, ao Deus que fez todas as coisas perfeitas, o único que nos pode cingir com força e com poder, e fortaleçamos nele e na força do seu poder. Pai, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço, Senhor, que Tu operes em cada uma das nossas vidas, Senhor.